Hoje, em especial, eu gostaria de iniciar os trabalhos registrando as minhas congratulações, né, ao Estado do Rio Grande do Sul, ao município de Alegrete, né, e a cada um em particular que celebra a Revolução, né, Farroupilha como um movimento, né, histórico, congratulado de coragem, de astúcia, congratulado, né, de um processo que marca, né, de maneira extremamente contundente a nossa construção como identidade histórica e social. Então, os meus cumprimentos a todos aqueles e aquelas que, né, atravessam a sua condição de existir pelo tradicionalismo, né, pelas tradições, entendendo esse movimento como um movimento que se congratula, se efetiva em marco histórico. Em especial hoje, né, depois de alguns estudos que fiz sobre, né, contexto pandêmico, pós-pandemia, reorganização social, né, quais serão os novos processos de gestão, né, para a reestruturação da sociedade, quais seriam, né, os novos mecanismos de produção de conhecimento diante da condição, né, extremamente tecnológica que nós estamos vivendo. E durante essas reflexões eu me recordei de um dito, né, lá da Grécia Antiga, que fala o seguinte: o dito reza que quando os deuses odeiam alguém, eles atendem o seu pedido, né? Parece uma coisa intrigante, mas não é. Ela é extremamente provocativa, porque no momento em que a citação nos provoca a pensar, né, no que estamos pedindo ou em quais são as nossas solicitações, ela também abre uma possibilidade para nós pensarmos, né, como nós entendemos a nossa existência. Como nós entendemos a nossa existência? Nós entendemos a nossa existência? Talvez seria a pergunta pertinente, né? E quando eu falo em existência, eu estou aqui dizendo que ninguém é resultado de circunstância. Ninguém é resultado de circunstância. Nós somos resultado de processos decisórios que nós vamos tomando ao longo da nossa condição de existir, na nossa feitura de protagonismo, no nosso território de relações, e isto vai dando um extrato, né? Um extrato que vai dizer qual é a clareza que nós temos acerca daquilo que vai definir a nossa obra. Olha o Cortella aí. Vai definir a nossa obra. E nesse sentido, eu preciso dizer para vocês que nós nunca vivemos tamanha aceleração da mudança, né? A mudança é um fato, né, pétreo, existencial, que acontece querendo a gente ou não. A mudança está aí e ela vai se movendo conforme, né, o mosaico social, as complexidades que desenham as comunidades, né, os atravessamentos do mundo, né, agora a gente fala do contemporâneo, desse momento que a gente vive, mas há três fatores históricos, né, e quem é da área, né, e quem é da área da história, da filosofia, da sociologia, da antropologia, sabe do que eu estou falando. Há três fatores históricos que movimentam e aceleram o processo de evolução e o processo de mudança: as guerras, as revoluções e as pandemias. As guerras, as revoluções e as pandemias. Esses três fatores históricos fazem com que as concentrações humanas, né, naquele momento constituído, seja de guerra, seja de revolução, seja da pandemia, né, com que ela entre num processo de desordem num primeiro momento, né,
ou num processo de caos, e aí entendendo isto como inquietudes, provocações, ansiedades, né, incertezas, para que depois, né, nós tenhamos uma nova ordem, nós tenhamos uma nova organização. E essa organização traz, né, uma emergência, e emergência não só de rapidez, mas emergência de emergir, né, de vir à tona, de elementos que darão um novo tom à sociedade, darão um novo tom ao contexto. Então eu posso dizer hoje que a pandemia, né, impulsionou mudanças de ordem existencial e mudanças na estrutura e na organização social e na sua forma de gerir, né, que serão permanentes, que não vão embora, né, que não vão embora depois que a pandemia acabar. São novas posições, novos comportamentos que nascem a partir de uma desordem, né, que vem com, né, a pandemia que não tem vacina ainda, a pandemia que não tem a medicação específica e que, né, por tempo, e aí vamos pensar em condição temporal, né, vai interferir na nova organização que virá. Isso é inevitável, né? E aí entendendo nós, né, que a pandemia, né, ela é um processo, né, histórico, é um fato histórico. A pandemia não é moral, a pandemia não é ciumenta, a pandemia não é empática, a pandemia não é vingativa. A pandemia é um fato histórico como tantos outros. Se nós pensarmos, por exemplo, na gripe espanhola, depois da gripe espanhola e daquela recusa necessária dos protocolos, que era usar as máscaras, né, ter, né, um vestuário ponderado diante da circunstância, quando se venceu, né, a gripe espanhola, houve um exagero de adereços por parte das mulheres, por exemplo, né, porque tudo que elas tinham guardado durante a gripe espanhola, elas resolveram usar pós-gripe espanhola, né? Então se falava num exagero da moda, né, na época. Vejam só, o regime de verdades da época entendeu que, né, tudo aquilo que ficou preso, se tratando de estético, né, adereços, foram usados, né, pós-gripe espanhola. E esse fato eu estou citando para vocês para dizer que, né, vejam que após o movimento pandêmico, após uma revolução industrial, por exemplo, né, após uma revolução industrial, após outras tantas guerras, né, e aí nós não precisamos usar as expressões no sentido literal, né, porque a revolução pode ser, né, uma revolução, né, eminentemente consagrada de uma força contra outra na perspectiva, né, de relação de poder, e pode ser também, né, a revolução de um tempo, né, de um tempo que constitui um paradigma de mudança. E aí entraria, por exemplo, a dimensão, né, da revolução tecnológica, né, da própria revolução tecnológica. Então vejam que o que eu estou querendo dizer aqui, de maneira didática, né, é que aquilo que a escola levaria 30 anos para discutir, que seria, por exemplo, a ideia da permanência do ensino híbrido, a ideia, né, de atividades que contemplem o ensino à distância, ela está vivendo agora, neste momento, ou seja, né, revoluções, guerras e pandemias aceleram processos e tornam esses processos permanentes. Até que venha uma nova onda, né? Uma nova onda e redimensione esses processos de existir e de estar nos contextos. Então vejam que nós não vamos mais voltar para a escola do quadro e giz, né? Nós não vamos mais voltar para a escola aquela que, né, a gente brigava
para usar o quadro, né, com o pincel, porque a gente entendia que a letra ficava melhor, né? A gente não vai voltar mais para aquela ideia que a gente tinha de trabalho, para aquela concepção que a gente tinha de trabalho com um horário regrado, de alguém que fica lá cumprindo o protocolo e batendo cartão, né? Nós não vamos voltar mais para essa concepção de trabalho. Nós não vamos voltar para a mesma concepção de produção de conhecimento. Nós não vamos voltar mais para a mesma concepção, né, de relações estabelecidas. Nós não vamos voltar mais para a concepção que se tem de gestão, para a concepção que se tem de economia, ou seja, quando se muda com o fato histórico, se mexe nas concepções que nós chamamos de concepções estruturais, né? Concepções que estruturam o contexto no qual aquela civilização está posta. Então, hoje em especial, eu gostaria de falar sobre isto, né? Já que nós estamos hoje, né, pontuando, né, e a gente sabe que ao longo dos dias isso vem acontecendo, né, o fato histórico da Revolução Farroupilha, né, do tradicionalismo, da condição de celebrar o fato histórico, né, como um marco, né, na nossa Constituição de evolução dentro do nosso contexto. Eu penso que é interessante trazer os 3 fatores, né, históricos que movimentam a ordem e a desordem, né, na constituição de conceber novas estruturas de se organizar o pensamento, novas estruturas de se organizar os mecanismos de trabalho, novas estruturas de se pensar a gestão, novas estruturas de, né, reordenar a economia, novas estruturas de pensar as organizações escolares, enfim, né, para que esses movimentos, né, aconteçam, esses movimentos de readequação de concepções e de dilatamento, né, de alguns paradigmas, né, as pandemias, as guerras, né, as revoluções contribuem, uma vez que elas nos lançam a possibilidade de reinvenção. Então eu gostaria hoje, em especial, né, de agradecê-los e agradecê-las pela atenção, dizer para vocês que, né, conhecimento é caminho sem volta, né, conhecimento ele é poder, né, e se nós pensarmos nos grandes reis, né, os grandes reis tiveram sempre os seus grandes conselheiros, e os conselhos, né, eram justamente, né, os conselhos instituídos eram justamente para dar, né, elementos de saber para aquela, né, condição de reinado, de poder que se estabelecia. Então, mais do que nunca, né, a gente tem visto que conhecimento é poder, que conhecimento chancela a técnica. E quando a gente passa por um processo pandêmico, nós precisamos de eficiência e eficácia. E eficiência e eficácia só se faz, né, com competência técnica. Um abraço grande, até a próxima e fiquem bem.